Vamos lá, meninas. Pessoal, a gente vai começar a aula de hoje debatendo um pouquinho sobre o trabalho. Vocês foram muito bem no trabalho. As respostas que vocês me deram foram respostas esperadas. É, Eu ainda não tenho o diário da turma de vocês e provavelmente um ou outro aluno está com problema de abrir a plataforma. Eu não sei como que é essa plataforma para vocês, porque eu só tenho acesso a uma plataforma. E essa plataforma é uma plataforma que só abre para professores. Então, eu não sei como que vocês veem as atividades e tudo, e os vídeos na plataforma. Eu não divulgo o link do YouTube para vocês, porque eu misturo muitas aulas lá. Como não tem só a turma de vocês, pode ficar meio bagunçado e aí alguém pode se confundir um pouco. Mas quem não tiver acesso à plataforma, quem não souber mexer na plataforma, eu vou pedir para que vocês falem com a secretaria, porque já aconteceu de alguns alunos em outras turmas não conseguirem fazer a prova. E a prova é o que vale mais, né? Porque a prova ela é feita na plataforma. Os trabalhos vocês me enviam por WhatsApp, me enviam por e-mail, e aí é mais fácil a gente dar nota. A prova não, a prova ela é direto na plataforma. Então, vou pedir para que vocês observem quem tem acesso à plataforma e quem não tiver, vou pedir, por favor, para que vocês entrem em contato com a secretaria para que eles consigam ajudar vocês nisso. Porque a nossa prova, que é dia. Deixa eu ver aqui no plano de vocês, dia 22 de março. E aí, se vocês não tiverem acesso à plataforma até lá, eu não vou poder ficar prorrogando muito a data da prova, tá bom? No mais, quem não tiver acesso à plataforma para assistir os vídeos, para pegar o material, peço para que fale comigo também, porque aí eu posso prorrogar a data de entrega desse trabalho, que era até ontem, para as pessoas que não tiveram acesso à plataforma. E aí eu prorrogo até a próxima semana. E aí na próxima semana eu já venho com a nota de todo mundo. Fechou? É isso. Deixa eu apresentar o slide para vocês. Vamos lá, então. Continuando na nossa linha de raciocínio, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre expressões problemáticas. O que que é isso? A gente quer lembrar como expressão problemática? São aqueles errinhos bobinhos que a gente tem no nosso dia a dia na hora da nossa construção textual. No nosso dia a dia existem algumas palavras ou algumas expressões que geralmente causam um pouquinho de dúvida em relação à sua escrita, em relação à sua pronúncia, e hoje a gente vai ver um pouquinho disso. Essas dúvidas que a gente tem na hora de construir o nosso texto estão relacionadas diretamente, na grande maioria das vezes, à forma como a gente escreve essas palavras, porque existem palavras que são similares em alguns aspectos. E essa similaridade ela pode ser tanto fonética quanto na escrita, ortográfica. Em qual campo de estudo da linguagem que a gente vê esse tipo de problemática? Na sintaxe de concordância, que é aquela sintaxe que faz com que a frase soe bonitinha, que ela soe legal de ser ouvida, que a concordância é perfeita e ela soa de uma maneira muito mais agradável. Por que que a gente está falando sobre expressões problemáticas? Porque lá na primeira aula eu falei com vocês sobre a importância de saber elaborar um discurso independente da camada social onde a gente está inserido. Vocês, como técnicos em enfermagem, terão que lidar com pessoas de níveis de linguagem diferentes, em ambientes de linguagem diferentes, não só como técnico, mas como ser humano, que a gente não fala da mesma forma com todo mundo. A gente tem o nosso limiar, né? A gente consegue identificar onde que a gente tem que ter uma linguagem mais rebuscada, onde que a gente tem que ter uma linguagem mais povão. Por quê? Porque o nosso discurso ele é produzido no meio onde a gente está inserido. Lembram que a gente falou isso lá na primeira aula? Então, saber falar bem, saber elaborar um discurso é muito bom quando a gente quer se mostrar
como uma pessoa que tem um discurso muito bem elaborado, um discurso que é pré-preparado, um discurso que ele tem o porquê dele ser bem elaborado. Então, a gente vai dar uma relembrada hoje em algumas palavras, em alguns aspectos, e vai entender como que a gente utiliza eles da maneira correta no dia a dia. Na grande maioria das vezes, esses problemas que a gente tem na hora de construir o nosso texto, o nosso discurso, que são as expressões problemáticas, eles são evidenciados porque falta uma informação, às vezes a gente esquece porque a gente não usa muito. Isso custa muito quando a gente fala de um vestibular, de prova, uma prova mais direta, num texto, numa redação do Enem. Então, a gente vai dar uma relembrada nesses termos hoje. Para começar, a gente vai relembrar rapidinho o que são os homônimos e os parônimos. Por quê? Porque eles fazem parte do estudo da semântica. O que é o estudo da semântica? É o estudo do significado das palavras. Então, a gente tem os homônimos, que são aquelas palavras que têm a mesma pronúncia e, às vezes, a mesma escrita, mas têm significados diferentes. E temos as palavras que são parônimas, que elas são muito parecidas na pronúncia e na escrita, mas têm significados diferentes. Vamos esclarecer um pouquinho mais. Palavras homônimas, elas são classificadas em três grupos. A gente tem as homógrafas, as homófonas e as perfeitas, os homônimos perfeitos. No grupo de homógrafos, a gente tem aquelas palavras que são iguais na grafia e diferentes na pronúncia. Exemplo que a gente tem aí, colher, verbo, ele colhe, e colher, substantivo, ela comeu com uma colher. A gente tem jogo, substantivo, e jogo, verbo. O jogo de xadrez, substantivo. Jogo como verbo, eu jogo o lixo fora. É a mesma escrita, pronúncia diferente. Nas homônimas homófonas, a gente tem as palavras que são iguais na pronúncia e diferentes na grafia. Como exemplo, a gente tem aí consertar com C, que é de harmonizar, e o consertar com S, que é de reparar. A gente tem aí o censo, que é de recenseamento, e o censo com S, que é de juízo. A gente tem acender de atear fogo e acender de subir. Então, a pronúncia é a mesma, a escrita é diferente. E temos também os homônimos perfeitos, que são aquelas palavras que são iguais na grafia e iguais na pronúncia. Então, a gente tem aí caminho substantivo e caminho verbo. O caminho da casa, substantivo. Eu caminho, verbo. A gente tem aí o ser do verbo e o ser do advérbio de tempo. A gente tem o livre de adjetivo e o livre de verbo. Os parônimos são as palavras que se assemelham na grafia e na pronúncia, mas são diferentes no sentido. E essas são muito vistas como expressões problemáticas porque depende do seu uso, depende do conhecimento do uso dessas palavras. Então, às vezes, a gente troca um pelo outro por falta de uso. O que é muito comum a gente ver erro quando a gente corrige redação ou trabalha mesmo em sala de aula, é o aprender e apreender. Cavaleiro e cavalheiro, comprimento e cumprimento, delatar e dilatar. Observem, são parecidos tanto na grafia quanto na pronúncia, mas a gente sabe o jeito certo de utilizar. Agora nós vamos ver algumas expressões que são mais complicadinhas de se utilizar no dia a dia, de saber a diferença. A gente tem o senão separado e o senão junto. O senão separado só é utilizado quando esse se for uma conjunção condicional, ou seja, quando ele for substituível por caso, ou por isto, isso ou aquilo. Então, aí a gente tem exemplo: se não chover, irei encontrar meus amigos. Caso não chova, irei encontrar meus amigos. Então, nesse caso, eu utilizo o senão separado. O senão junto é utilizado quando ele tem algumas funções no texto.
A primeira função que ele pode ter no texto é de conjunção alternativa, quando eu puder substituir por caso contrário ou a não ser que. Devemos trabalhar, senão o contrato será cancelado. Devemos trabalhar, caso contrário, o contrato será cancelado. Também pode ter o valor de conjunção adversativa, quando eu puder trocar por mas. Vencemos a partida de futebol não por sorte, senão por competência. Vencemos a partida de futebol não por sorte, mas por competência. Pode também ter a função de preposição, quando tiver o mesmo significado de com exceção ou exceto. A quem, se não a ele, devo fazer referência durante a palestra? A quem, exceto a ele, devo fazer referência durante a palestra? Observe, se eu posso substituir, aí eu utilizo o senão juntinho. E também pode ter a função de substantivo masculino, quando significar ou uma falha ou um efeito, um defeito. Minha namorada é quase perfeita. Ela só tem um senão. Ela só tem um defeito. Outro, outra expressão que é muito comum da gente confundir o afim separado e o afim junto. O afim separado é uma locução prepositiva, ou seja, tem a função de preposição. Ele indica um objetivo. Na linguagem informal, a gente utiliza o afim separado quando a gente quer falar sobre estar interessado, estar disposto a ter algo com alguém, a querer alguma coisa, alguém. Mas essa locução também tem o mesmo significado em algumas outras frases, se ele puder ser substituído por para. Então, observem aí. Saiu da escola a fim de se encontrar com os amigos no clube. Saiu da escola para encontrar os amigos no clube. Qual que é a finalidade dele ter saído da escola? Encontrar os amigos no clube. Você está a fim de procurar um novo emprego? Você quer procurar um novo emprego? Você está disposto a procurar um novo emprego? Então, nesse caso, a gente utiliza o afim separado. A gente tem também o afim junto, que pode ser um adjetivo que significa igual ou semelhante. Então, quando um substantivo masculino que indica algo pertencente ao mesmo grupo. Então, está relacionado a essa ideia de proximidade, de algo que é próximo, que está perto, e pode ser flexionado para o plural, de acordo com o contexto. Tiveram atitudes afins quando discutiram o caso do aluno reprovado. Tiveram a mesma atitude, atitudes semelhantes, iguais. São pessoas de espíritos afins, são pessoas de espíritos iguais. Foram convidados para a festa os funcionários da escola e afins. Foram convidados para a festa os funcionários da escola e os outros funcionários. Os funcionários que são iguais. Outra coisa que é muito comum a gente confundir um pouquinho no nosso uso da escrita do dia a dia. Mal com U e mal com L. A gente aprende essa regrinha que está aí no quadro, né, quando a gente está na escola. Mal com U é quando eu posso substituir por bom, e mal com L é quando eu posso substituir por bem. Então, o mal com U, ele é um adjetivo que significa algo ruim, de má qualidade. Por isso que ele é oposto ao bom. Trata-se de um mau elemento, pois distorce bem as verdades. Trata-se de um bom elemento. Então, mal com U. O mal com L, ele tem algumas funções. Ele pode ser um advérbio e significar algo irregular, algo errado, pouco, ou algo que é ao contrário de bem. A seleção brasileira jogou mal, por isso que sofreu derrota fragorosa diante da Alemanha. Como não se preparou, era evidente que iria mal na prova. Como não se preparou, era evidente que iria bem na prova. Observe, eu posso trocar por bem, eu uso mal com L. Pode atuar também como substantivo e significar alguma doença, alguma moléstia ou algo que é prejudicial ou nocivo. A dengue é um mal que tem assolado muitos estados brasileiros. O mal é que muitos pais não conseguem dar limite aos filhos. Que o prejudicial é que muitos pais não conseguem dar limite aos filhos. E também pode ser uma conjunção que tem um tempo imediato após algum acontecimento.
ou algo praticamente simultâneo. Mal entrou na sala, pôs-se a gritar com todos os presentes. Ela acabou de entrar na sala e começou a gritar com todo mundo que estava ali. Então, é algo imediato, simultâneo, a gente utiliza mal com L. A gente tem também o mas e o mais. O mais com I é indicativo de intensidade, então ele se opõe ao menos. E também pode ser usada para listar algumas ideias, alguns itens ou alguns argumentos. É um dos países mais miseráveis do planeta. Ele foi o garoto que mais tentou e ainda assim não conseguiu vencer o desafio. Então, toda vez que ele tiver essa ideia de ser o oposto a menos, ou tá ali para listar algumas ideias, alguns itens, a gente utiliza o mais com i. É um dos países menos miseráveis do planeta. Se eu posso fazer essa substituição sem perder o sentido da frase, eu utilizo mais com i. O mas, ele liga ideias opostas, então ele equivale a porém, entretanto, contudo, todavia. A proposta apresentada pela empresa parece ser viável, mas não recebeu muitos votos. A proposta apresentada pela empresa parece ser viável, porém não recebeu muitos votos. Está indicando uma ligação de ideias opostas. A empresa, a proposta é muito viável, mas ao mesmo tempo ela não recebeu muitos votos. Então são ideias que estão indo na contramão. Então a gente utiliza o mas sem o i. A gente tem o aonde, onde e donde. Vamos começar pelo aonde. O aonde corresponde a alguma coisa em que algo ou alguém está se movimentando em busca de um destino. Por que que a gente utiliza o aonde quando a gente tem essa ideia de movimento? Porque quando a gente fala sobre algo que tem um destino, quando o objetivo dessa partícula onde foi expressar essa ideia de movimento, a gente precisa da preposição a ao advérbio do lugar onde. Por quê? Porque quem vai, vai a algum lugar. Então, na preposição, o aonde, a gente tem essa ligação. Onde mais o a. Tem alguém falando alguma coisa? Ou é alguém que acabou de entrar? Não, professora, eu entrei de outro aparelho. Ah, tá. Sem problemas. Posso continuar? Pode. Vamos lá. Então, quando tiver essa ideia de movimento, tá querendo falar sobre algo que vai a algum lugar, alguém vai a algum lugar. Então, a gente utiliza essa partícula, essa preposição a, junto com o onde. Então, fica, aonde você vai com todos esses livros? Para onde você está levando? Qual o destino de todos esses livros? Ainda não sei aonde irei no sábado à noite. Eu ainda não sei qual é o destino para onde eu vou no sábado à noite. Então, diferente do aonde, a gente tem o onde. O onde corresponde a um lugar permanente, geralmente o local físico. Se o aonde expressa a ideia de movimento, de algo que é mais, digamos assim, etéreo, a gente tem o onde como se fosse algo fixo, algo permanente. Então, onde você mora? Onde você trabalha? Eu não sei onde fica a cidade de Resende de Costa. Eu não sei o lugar físico, o lugar determinante e permanente. E a gente tem o donde. O donde é quando a gente quer falar sobre algo de algum lugar, porque a gente tem aí o vocábulo que indica isso, algo que vem de algum lugar. De qual direção? Pode ser escrito separado, de onde, ou pode ser utilizado todo juntinho, donde. E o valor circunstancial dessa partícula, desse vocábulo, é dizer sobre algum lugar de onde aquilo vem. Por quê? Porque o verbo vir, quem vem, vem de algum lugar. Exige a preposição de. Então, a gente adiciona essa partícula de ao advérbio onde. De onde vêm essas palavras? De onde vêm essas palavras? A cidade de onde eu vim é muito bonita. Então, eu vim de algum lugar. Essas palavras vieram de algum lugar. Temos também aí o de encontro a e ao encontro de.
O D encontro A indica choque, colisão. Então, a gente utiliza quando duas ideias entram em confronto, de uma maneira metafórica ou literal. Como que eu posso te ajudar se suas ideias vêm sempre de encontro às minhas? Elas são sempre opostas. O caminhão desgovernado foi de encontro ao muro, bateu ao muro, se chocou, colidiu com o muro. Então, toda vez que tiver essa ideia de oposição, de colisão, a gente usa de encontro a. O ao encontro de, a gente utiliza quando a gente quer falar sobre algo que é favorável, algo que é próximo. Então, quando duas coisas coincidem em um mesmo ponto de uma maneira comum, de uma maneira amigável. Como a sua opinião vem ao encontro da minha, poderemos lutar pelas mesmas reivindicações salariais. Como nós temos opiniões próximas, favoráveis, aí poderemos lutar juntos. Ao descer do avião, correu ao encontro do pai e o abraçou carinhosamente. Quando ela desceu do avião, ela correu para ficar próxima do pai. Ela aproximou-se do pai e o abraçou carinhosamente. A gente tem aí também o a. Eita, aqui. O a, só o artigo a e o a do verbo haver. O a sozinho, só a letra A, tem algumas classificações dependendo do contexto. Então, ela pode estar em várias locuções, porque o uso dela é muito versátil. Ela pode ser utilizada como artigo definido feminino singular, quando ela quer especificar um substantivo feminino em um contexto. E tivemos em consulta com a pediatra. Era qualquer médico? Não, estou especificando que era a pediatra, uma mulher pediatra. Então, nesse caso, tem a função de artigo. Pode ter a função de preposição quando ela vier regida por alguns verbos. Ou seja, quando esses verbos precisarem desse a no enunciado para que ele tenha sentido. Eu disse a ela que estava tudo bem. Por que que é necessário aqui? Porque quem diz algo a alguém. Então, o complemento verbal pede o a. Então, nesse caso, ele é uma preposição. E também como locução adverbial, que é quando ele está ali juntando duas palavras com a mesma função, e o sentido que a gente tem é que a partir da junção desses termos, a gente tem um outro significado, e não significado das palavras isoladas. Então, a gente tem daqui a pouco vai chover. A locução adverbial é daqui a pouco, diferente do a do verbo haver. O a com H é uma conjugação do verbo haver quando ele for impessoal, quando o seu significado for no sentido de ter, de existir, ou no caso de significar um tempo decorrido, ou seja, o fazer. Se a gente puder substituir o verbo por um desses verbos, existir, ter e fazer, e isso não alterar o sentido da frase, a gente vai ter a forma certa de utilizar o a. A meteorologista disse que há muita probabilidade de chuva amanhã. O meteorologista disse que existe muita probabilidade de chuva amanhã. Há vários livros no meu quarto. Tem vários livros no meu quarto. Não nos vemos há muitos anos. Não nos vemos faz muitos anos. Então, quando eu puder substituir por um desses três verbos, existir, ter e fazer, a gente tem aí o a do verbo haver, conjugado. A gente tem também o sentar-se à mesa e o sentar-se na mesa. A preposição. Só um minutinho, deixa eu beber uma água. A regência do verbo sentar fala sobre sentar-se em algo ou sentar-se à frente de algo. Então, sentar-se à mesa é sentar-se em frente à mesa. Sentar-se na mesa é literalmente apoiar o popozinho sobre a mesa. Então, sentar-se à mesa é sentar-se em frente e sentar-se na mesa é sentar sobre a mesa. Temos também o que é muito comum da gente ver ainda mais agora, depois da pandemia, né? Nessas lojas que fazem entregas, nesses fast foods, questão do em domicílio e a domicílio. O em domicílio é quando a gente utiliza sem a noção de movimentação. Eu dou
aula de português em domicílio, porque eu estou na minha casa, eu não me movimento para dar aula. A domicílio é quando menciona essa ideia de movimentação. Então, o restaurante faz entregas a domicílio. Sai do restaurante e vai para casa. Então, indica essa ideia de movimentação, a gente tem o a domicílio. A gente tem o obrigada e o obrigado. É um adjetivo que, num contexto de agradecimento, quer falar sobre alguém se sentir agradecido por alguma coisa. Então, a gente tem aí. Opa, a gente tem aí. Obrigado quando a gente é um homem e obrigada quando a gente é uma mulher. Por que que ele concorda com quem fala? Porque se refere a quem se sente agradecido, não a pessoa que está sendo agradecida. Então, se eu, como mulher, me sinto agradecida, eu respondo obrigada. Se eu fosse um homem, me sentisse agradecida de algo, eu falaria obrigado. A gente tem aí o menos e o menos. O menos não existe. E o menos é um advérbio não flexível. Ele pode ser utilizado tanto no singular quanto no plural, tanto em substantivos femininos quanto em substantivos masculinos. Outro que é muito comum a gente confundir aí é o abaixo junto e o abaixo separado. O abaixo junto, ele está ali fazendo uma referência a algo que está numa posição inferior. Então, é sinônimo de embaixo, debaixo, sob. Para Marcela, era inaceitável que ocupasse uma posição abaixo de sua amiga. Era inaceitável que ela ocupasse uma posição inferior à da sua amiga. Então, nesse caso, é algo inferior, a gente usa o abaixo junto. O abaixo separado é sinônimo de debaixo, para baixo, que é o antônimo de algo que está do alto, de cima. Então, a gente tem aí. Quando entrei na loja, José me olhou de cima a baixo. Ele me olhou da parte superior até a parte inferior. A gente tem aí o acima junto e o acima separado. O acima, a mesma coisa. Quando ele é separado, ele é sinônimo de algo. O abaixo, ele é sinônimo de acima, algo nivelado, de posição. E aí ele é utilizado quando ele quiser dar essa ideia de estar superior a alguma coisa. Acima dessa árvore repleta de flores. A parte superior, a parte do topo dessa árvore é repleta de flores. E a gente tem também o acima junto, que é usado para indicar o posicionamento de algo, quando ele vem especificando a ação de algum verbo ou a qualidade de algum adjetivo. Vejam, o pica-pau está voando acima daquela andorinha. Ele está posicionado acima daquela andorinha. E por último, a gente tem aí os porquês. O porquê separado é utilizado para pergunta. O porquê junto é utilizado na resposta. A gente tem o porquê separado e acentuado, que ele geralmente é utilizado no final de frase, antes de algum ponto. E a gente tem o porquê junto e acentuado quando ele for substantivado. Esse porquê separado e acentuado, ele é utilizado sempre imediatamente antes de um ponto, seja ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação ou de reticências. Ainda não terminou a prova? Por quê? Ele está vindo sozinho antes de algum ponto, fazendo uma pergunta, então ele é separado e acentuado. Você ainda pergunta por quê? Observem, todos os porquês dessa comunicação e dessa conversa são porquês acentuados, porque eles estão imediatamente antes de algum ponto. Então, se eu tenho ponto e ele está diretamente ligado a esse ponto, eu utilizo porquê separado e acentuado. O porquê junto e acentuado, ele representa o substantivo. Então, ele quer avaliar uma causa, uma razão ou algum motivo. E ele sempre vem acompanhado, seja de um artigo, de um pronome demonstrativo ou de um numeral. Por quê? Porque ele tem esse valor de substantivo. E o substantivo, ele pode ser usado no plural.
desconheço o porquê de sua atitude indiferente. Eu desconheço o motivo dessa sua atitude indiferente. Apresente ao menos um porquê de toda essa confusão. E apresente uma razão de toda essa confusão. Então, quando eu quiser utilizar ele no sentido de uma causa, de uma razão, de um motivo, a gente utiliza porquê junto e acentuado. Galerinha, eu tenho 6 minutos para terminar essa aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa. A aula de hoje já era só isso, só falar um pouquinho sobre as expressões problemáticas, porque na próxima semana, deixa eu ver, hoje é 16, né? A gente vai falar sobre a parte mais legal para mim, de questão de funções da sintaxe. Hoje a gente deu uma relembradinha na parte da semântica, né? Na parte da escrita, do entendimento das palavras. Ai, e na próxima aula a gente vai entrar nesse aspecto mais trabalhadinho, mais prático, digamos assim, da nossa linguagem. Você tem alguma dúvida sobre a aula de hoje? Não? Ninguém respondeu. Então acho que não. Galerinha, por hoje foi isso. Eu vou colocar esse vídeo para baixar agora e vou subir lá na plataforma. Para quem entrou agora e não ouviu, não sei se entrou outra pessoa agora. Alguns alunos me relataram não conseguir ter acesso à plataforma onde eu subo o material. Estou pedindo para que vocês entrem em contato com a secretaria, porque a prova de vocês será aplicada nessa plataforma. Então, eu preciso saber se vocês têm acesso a essa plataforma antes da prova. Os alunos que não tiveram acesso à plataforma e não conseguiram assistir às aulas para fazer a atividade, podem me entregar até a próxima sexta. Mas eu vou pedir para que vocês me comuniquem, professora, eu não consegui entregar, não tive acesso à plataforma. Estou te enviando agora, para que eu saiba quem mandou por esse motivo ou não. Belezinha? Por hoje é só, galerinha. Eu vou liberar vocês. A gente se vê na próxima sexta. Quem tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode me mandar no WhatsApp, porque essa aula já vai fechar rapidinho aqui no Zoom. Tá bom? Tá Beijinho. ótimo, professor.